Em 2016, durante as negociações do acordo nuclear, o então presidente Barack Obama apostava no diálogo e na aproximação com Teherã. Já hoje, sob a presidência de Donald Trump, a estratégia é outra: pressão direta sobre o regime iraniano. Vamos olhar esse contraste. Inspectors will monitor Iran's key nuclear facilities 24 hours a day, 365 days a year. For decades to come, inspectors will have access to Iran's entire nuclear supply chain. In other words, if Iran tries to cheat, if they try to build a bomb covertly, we will catch them. Now that Iran's actions have been verified, it can begin to receive relief from certain nuclear sanctions and gain access to its own money that had been frozen. Perhaps most important of all, we've achieved this historic progress through diplomacy. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. Diante de tudo que estamos vendo agora, a pergunta que muitos fazem é simples. Eu sei que muitos vão negar, mas a gente vai fazer essa pergunta aqui, Flávio. A máscara de Barack Obama em relação ao regime iraniano finalmente caiu? Ana, não só do Barack Obama. Tem uma outra pessoa que nós aqui do Brasil, fazemos um programa para o Brasil, precisamos dizer, a máscara de Celso Amorim. Escrevi aqui na Revista Oeste como o Brasil ajudou a fornecer todo o programa nuclear iraniano, os dois maiores lobistas do mundo, para que o Irã tivesse um programa nuclear que não é autentificado, né? Ele não existe nenhuma possibilidade real, né, de você fazer uma auditoria ali. São Barack Obama em primeiro lugar e Celso Amorim em segundo lugar. Pra você ter uma ideia, a espécie de autobiografia do Celso Amorim, que eu tive o desprazer de ler, chama-se Ramallah, Doha e Teherã. Começa descrevendo justamente como ele fez pressão para que Teherã tivesse o programa nuclear. Por quê? Você fala, não, é um terço do livro. O livro tem 600 páginas. Ele vai explicar em algum momento o que a gente está ganhando com isso, por que ele quer que Irã tenha tanto programa nuclear. Porque eu acho que eles podem ter. Bom, tá bom, né? Aí você continua lendo e não tem mais explicação nenhuma. O programa do Barack Obama, para quem não sabe, é basicamente o seguinte: olha, vocês podem ter um programa nuclear, desde que vocês não produzam bombas. Vocês prometem que vocês não vão produzir bombas? Prometemos. Então beleza. Prometeu, então tá beleza. Mas a gente precisa fazer uma auditoria, tá? Se a gente for fazer uma auditoria no seu programa, aí o que os iranianos falaram? Bom, então nós queremos ter 50 dias de prazo, 50 dias ou 60, agora não lembro, é mais do que um mês, acho que 50 dias de prazo para você avisar. Tá? A ONU avisa que ela quer vir aqui para o Irã para saber o que a gente está fazendo nas nossas usinas. A partir deste aviso, aí nós deixamos vocês entrar, vocês fazem uma inspeção. Tá bom, então beleza, vai lá. Barack Obama ganhou muito prestígio por causa disso, porque ele estava contendo os ayatollahs, minha gente. Olha como o Barack Obama é um cara sensacional e, de fato, né, o Trump iria causar a terceira guerra nuclear porque ele é contra. Aliás, deixa eu só fazer um último adendo aqui. Teve uma das maiores jornalistas dos Estados Unidos, mas de cabelinho curtinho, até esqueci onde que ela trabalha, não, acho que não é na CNN, que ela falou duas coisas sobre do Donald Trump, uma no ano passado, que era o seguinte: o Trump ele não vai fazer nada em relação aos ayatollahs até ser tarde demais, porque eles estão desenvolvendo o programa nuclear. Quando o Trump pegou o ayatollah e mandou lá para aquele lugar, ela falou, mas ele também não podia fazer uma coisa como essa, né? Apelar para a violência dessa forma. Nunca vai Você acertar. vê como é que o pensamento de esquerda não tem lá exatamente um fio condutor comum. Bernardo, rapidamente para a gente seguir, mas esse vídeo que a gente viu do Obama, né? Até a retórica dele, assim, como ele fala no microfone, nós vamos poder vigiar e mandar os nossos inspetores?
quando a gente quiser. E a comparação com Donald Trump é o poder da dissuasão, da força da paz através da força. A pergunta que eu faço para você, Bernardo, para a gente seguir, quando um regime ideológico como esse dos ayatolás, ele se define por esse eterno confronto com o Ocidente, você acha que a palavra diplomacia ainda existe na relação com essa turma? Existe, contanto que você tem um bom porrete nas costas pronto para bater. Então, assim, não, é verdade, porque, por exemplo, quando você olha, faz uma analogia rápida aqui, imagina você chegar aqui, o governo do Rio de Janeiro, falar para o PCC e o Comando Vermelho e dizer assim, olha, agora vocês aqui do Alemão, favela da Rocinha, vocês parem de produzir, né, de produzir não, né, mas de distribuir drogas, de traficar armas, tá? Então vocês prometem pra gente, né, como o Flávio estava dizendo, vocês prometem que vocês vão parar? Não, prometo. Aí, ó, daqui 60 dias a gente vai passar aí com uma comissão do governo federal, com o Ministério da Justiça, para ver se está tudo ok. Se você não tem nenhum meio de checar isso de outras maneiras ou de ameaçar o poder real dessas pessoas, como fez muito bem o Cláudio Castro no passado, né, aí não significa nada. Ou seja, você está pedindo para o bandido ser honesto. É simplesmente uma coisa ridícula. Ou seja, o Barack Obama estava jogando no campo muçulmano, sim. Ele tem... O pai dele era muçulmano na Indonésia, etc. Né? Então, no Cairo, em 2009, o Obama disse, né, a América e o Islã não são autoexcludentes. Meu Deus, Aí a frase em si já diz tudo sobre o Obama. Então, islamismo faz parte da América, lembra? Ele disse isso recentemente. É a mesma coisa, exatamente. Ou seja, e nós vamos transformar a América por dentro. O Barack Obama disse isso. Nós vamos transformar. Isso aí já é Saul Alinsky. Aí já é o discípulo, né? Saul Alinsky. Vamos seguir aqui com a nossa pauta para eu jogar para o Ivan, porque seguindo com atualizações fornecidas pelo governo americano sobre o impacto da Operação Fúria Épica no aparato militar iraniano, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em uma das declarações mais contundentes desde o início da ofensiva, afirmou que a operação provocou a destruição completa da marinha iraniana, eliminando uma das principais capacidades militares do regime. Vamos ver. The mission of Operation Epic Fury is laser-focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons. We're hitting them surgically, overwhelmingly, and unapologetically. With every passing day, our capabilities get stronger and Iran's get weaker. We set the terms of this war, from start to finish. Our ambitions are not utopian. They are realistic, scoped to our interests and the defense of our people and our allies. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. Em outra atualização sobre a Operação Fúria Épica, o secretário de Guerra dos Estados Unidos voltou a mencionar um princípio clássico da estratégia americana: paz através da força. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão aqui. A expressão frequentemente usada pelo presidente Donald Trump ficou marcada na política externa americana durante o governo de Ronald Reagan. Vamos ver. Peace through strength. The warrior ethos, lethality, unity of purpose, those are not slogans. They're the beating heart of what it means to wear the uniform, that uniform. Amigos, regimes revolucionários costumam construir sua legitimidade interna em torno da ideia de resistência ao inimigo externo. E aí, quando sofrem um golpe militar dessa magnitude, Ivan, isso tende a enfraquecê-los ou a torná-los radicais ainda mais? Ana, desculpa, antes de você passar para o Ivan, deixa eu vou chutar a bola para o Ivan aqui. Chuta. Levanta. Vou levantar, já que der do vôlei, né? Mas veja, existe um preceito na política e na geopolítica, o Flávio sabe bem disso. Quando um governo não tem coesão interna, ele sempre aposta na política externa.
né? Ou seja, o presidente sai, ele começa a querer fazer guerra, ele começa a jogar para fora para tentar causar coesão interna a partir de fora, né? Então agora o Ivan, acho que agora é com você. Não à toa, ultimamente, a gente ouviu muito a palavra soberania por aí. Foi justamente para criar essa tentativa de coesão interna. E olha só, Bernardo, tanta verdade o que você está falando, que, voltando um pouco nas origens das manifestações lá de janeiro, a economia foi afetada. Mas não é a primeira vez que a economia do Irã sofre um baque, só que dessa vez atingiu o bolso de setores, os campeões nacionais iranianos que sustentam o regime. Aí, meu amigo, aí a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Então a gente tem essa questão. O que o Peter Hegseth está fazendo aí nas declarações dele, Ana, é explicando o que o Bernardo disse aqui antes, ou seja, os Estados Unidos estão ainda por vias diplomáticas. Então vai lá e promove um navio a submarino, promove outro a submarino. Acho que nunca vi tantos navios sendo promovidos a submarino como foi essa semana ali no Oriente Médio, justamente com essa frota da marinha iraniana sendo atingida. Mas é um objetivo estratégico eliminar, não é, a capacidade marítima do inimigo. Então, isso foi utilizado pelos Estados Unidos. E olha só, outra coisa que a gente falou muito aqui no De Leste a Oeste. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos observando a guerra pelas rotas. E não à toa que o Estreito de Hormuz é uma rota das mais importantes no mundo. Hoje, o preço do combustível do entregador do Uber em Jequié, na Bahia, está aumentando por conta do Estreito de Hormuz. E isso a gente explicou aqui no De Leste a Oeste, nos programas anteriores, a importância dessas rotas. O Império Britânico só se tornou Império Britânico porque ele controlava as rotas. E agora o que nós estamos observando ali é uma tentativa do regime iraniano, não de controlar a rota, porque isso eles não vão conseguir, mas pelo menos impedir que esse fluxo continue ali no Estreito de Hormuz. Isso é extremamente importante porque vai impactar toda a cadeia logística de fornecimento de petróleo do mundo, não só da Europa ou dos Estados Unidos, é do mundo todo. Então, Ana, o Peter Hegseth traz essas declarações e como se fosse uma prestação de contas também para a sociedade americana do que está acontecendo. Até porque a diferença de uma teocracia como do Irã, de um regime autoritário, todas as ações do Pentágono, cedo ou tarde, serão revisionadas pelo Congresso americano, como precisam ser. Eu concordo que seja assim. Afinal de contas, a Casa do Povo precisa... Por que vocês afundaram esse navio? Qual foi o custo? Qual foi o benefício? Tudo isso será revisionado. Coisa que não acontece, obviamente, no Irã, né? Então, ele traz já essa primeira prestação de contas e ele reporta, basicamente, o fim da marinha iraniana, Ana. Acho que vale a pena a gente também dar a notícia para a nossa audiência de que nessa semana o Senado americano bloqueou, né, uma iniciativa do Partido Democrata de cessar as movimentações militares do Donald Trump e a votação foi 53-47 com um senador da Pensilvânia democrata, o Fetterman, votando com os republicanos, ou seja, eles conseguiram bloquear isso e agora provavelmente eles fizeram uma jogada muito inteligente, porque se isso tivesse começado na Câmara, provavelmente passaria, né? Já que tem muito Rhino, né? Republicans in name only ali na Câmara, e eles começaram pelo Senado e aí já foi bloqueado no Senado. Tem uns MAGA também que não conseguem enxergar além da fronteira do Kentucky, que eles não entendem muito bem a questão da geopolítica, e eu falo fronteira, não divisa, porque é assim que também não entendem, estão criticando, nós não elegemos você para isso, não sei o quê. Teria uma meia dúzia de MAGA ali, iam votar com os democratas na Câmara. Perdoe-me por te interromper. Não, é isso mesmo. Ivan, quer dizer, Flávio, o Ivan estava falando das rotas, né? E a gente falou tanto da Groenlândia, explicando exatamente esse caminho das rotas marítimas. É tão bom fazer esse programa com vocês. Flávio, esse conceito, paz através da força que nós falamos, meu Deus, eu pelo menos falo desde 2017, quando eu vi que Donald Trump já havia
bebido na fonte de Ronald Reagan, roubando, entre aspas, o Make America Great Again, que era do Reagan, né? Let's Make America Great Again. Mas esse conceito de paz através da força, Flávio, claro que tem um peso simbólico porque estabelece um pilar da política internacional. Mas o que uma operação dessa magnitude, com um pilar como esse, paz através da força, que foi iniciado lá atrás, durante a Guerra Fria com os soviéticos, para outros regimes hostis, hoje, 2016, o que você acha que está acontecendo ali no escurinho de Moscou e de Pequim? Ana, nós falamos sobre as rotas, falamos sobre a rota do petróleo ilegal que o Trump bombardeou com o Estado Islâmico, né, contra o Estado Islâmico. Falamos da rota da Islândia, inclusive, isso aqui é a minha biblioteca, tá? Só sobre a Islândia, para provar aqui para vocês, ó. Isso aqui é só o que eu tenho de literatura islandesa, como eu sou obsessivo. E nós falamos também sobre essa rota da seda, que é a rota chinesa, já começando a responder sua pergunta, porque a rota da seda é também uma das questões primordiais para a Terceira Guerra Mundial. Você quer saber quais países estão com a China e quais países estão fechados com o Ocidente, que na prática significa os Estados Unidos, porque a Europa, vou roubar uma piada que o Bernardo sempre faz em privado, né? Como eles dizem em Londres, Allahu Akbar. Então não dá para você contar com a Europa agora como parte do Ocidente mais. Então, tendo roubado a piada do Bernardo, desculpa aí por ter afanado, o que acontece agora, no momento atual, os chineses e os russos, mas talvez mais os chineses do que os russos, eles vão ter que pensar, né, em como que eles vão conter e controlar principalmente petróleo. Nós sabemos que a Terceira Guerra Mundial ela vai envolver energia. Energia não vai ser eólica, não vai ser estocamento, não vai ser alguma energia verde do meio ambiente, da ESG, nada. Ela vai envolver petróleo, rota de petróleo. Por isso que a Ucrânia, que tem um subsolo mais importante do mundo, e gás, né, grande fornecedor de gás do mundo, está neste atoleiro. É por isso que os países do Golfo, eles são tão importantes, apesar de às vezes terem populações diminutas e nem sempre tão ricas quanto os próprios manda-chuvas dos países. Então, o que acontece agora? Os chineses, os russos também, mas acho que principalmente os chineses, eles vão ter que fazer um remanejamento. Será que a gente consegue conter o petróleo, fazer o petróleo chegar na Ásia mesmo assim? Fazer um acordo ali nas frentes do poder, inclusive com Washington mesmo, e conseguir fazer com que o petróleo chegue à Ásia? Ou nós vamos ter que agora fazer outras rotas navais, provavelmente, para conseguir manter a nossa economia de pé? Porque se você não tem energia, você sabe que você não tem nada, você não tem economia nenhuma que se sustente. Então, neste sentido, o Trump ele foi muito esperto em como explicou aí o Ivan, estar preocupado com rotas. O que fez o Império Britânico ser tão bom, tão poderoso foram as rotas, o que fez os italianos serem tão grandiosos, lembra dos navegadores genoveses lá, Marco Polo, etc. Foram as rotas que fez Portugal ser tão grande, por isso que nós falamos português foram as rotas, e agora é a vez do Peaceful Strait, das rotas controladas pelos Estados Unidos.